E agora, estamos aí com o Gonzaga, o Thiago, falando dos embrólios políticos, do caos político que a gente está vivendo, sobrepondo a economia, que está meio de lado, ninguém fala muito de economia, você fala do desfecho dessa crise que a gente está vivendo aí, muito braba, muito chata, paralisando a economia, volatilizando os mercados. E aí, Gonzaga? Grande Júlio, olá Thiago, tudo bem? Tudo bom? A gente está numa fase que, pelo menos de tédio, a gente não sofre, não é, cara? Porque é só ligar a televisão, é só sair à rua, o assunto é um só, né? Essa crise que a gente não faz ideia de como começou e não tem ideia de como é que vai terminar. Vamos ver. Se a gente sobreviver, já vai ser um grande negócio. E aí, Thiago? O cenário político está meio complicado agora e a gente não está vendo mais notícia econômica, o negócio está só político, né? A gente está. Hoje já apareceu mais notícia, né? O Lula sendo acusado de novo, o MP denunciando ele. Então, assim, a gente. E o Aécio foi delatado também, a gente não sabe agora o que vai acontecer. Porque tá todo mundo. A gente não sabe. Muitos falam que é um terceiro turno, né? Quer dizer, o pessoal do governo fala que é um terceiro turno, há uma disputa de poder aí. Mas, na verdade, foram 4 anos de governo muito ruim da Dilma, um viés econômico totalmente errado, medidas fiscais, né, pedaladas, enfim, malabarismos mil. E aí chegou uma situação, em 2015, uma crise profunda, né? Assumiu o Levi, tentou endireitar a casa, a facção do PT, né, a parte do PT e o próprio Lula foram contra, muito fogo amigo, o Levi não aguentou, assumiu o Nelson Barbosa, gradualismo, vamos arrumar primeiro os mecanismos de retomada da economia para depois pensar em ajuste fiscal. Está aí parado, ninguém fala mais do Nelson Barbosa, até o Lula agora é contra o Nelson Barbosa. Em paralelo, a Lava Jato veio avançando muito fortemente contra uma série de personagens da República. Agora chegando ao Lula, hoje a promotoria de São Paulo praticamente colocou o Lula na cadeia, não sei como é que vai ser o desfecho disso aí. Quer dizer, chega no Lula, o Lula vai para a cadeia e a Dilma. Né? Essa que é a questão. A Dilma está evoluindo o impeachment. O que vocês acham? A Dilma também está indo, vai ser caçada ou ainda resiste? Olha, uma coisa que eu acho que é certa, existem duas coisas certas na vida, né? Primeira é a morte, segunda são os impostos. Né? E tem uma terceira agora, né? Que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. A impressão que eu tenho é que a questão do impeachment da Dilma não é um objetivo a ser alcançado, é uma meta a ser perseguida, igual a diferença do Selic Meta com o Selic Ouro, né? Que o Selic Ouro tem que ficar perseguindo, mas não alcança o Selic Meta. Pois é, então quanto mais notícias, quanto mais a insegurança ela invadir as nossas vidas, né, vai ser bom para a estratégia do pessoal da oposição. Porque o que, constitucionalmente falando, a saída da Dilma agora, me parece que exigiria uma nova eleições, ou seja, não se sabe exatamente quem é a segunda linha de sucessão. Então, a segunda linha de sucessão hoje é o presidente do Congresso, que nem precisa dizer muita coisa. Né? Agora, se ela sai, né, vai entrar quem? Então a questão não é alcançar o impeachment, é ir cozinhando a história até o instante que for possível uma sucessão menos traumática. O rito do impeachment já foi liberado aí pelo Barroso, né? Isso. Vai para a Câmara, tem uma comissão que vai estudar o impeachment, a possibilidade do impeachment, isso baseado na má gestão fiscal do governo Dilma em 2015, 2014 também, inclusive. E aí haveria uma votação na Câmara, iria para o Senado, e o Senado teria a possibilidade de vetar ou não o transcorrer do impeachment. Pela situação atual, pela configuração atual política que a gente está observando, vai ter um encontro do PMDB agora no final de semana, e Michel Temer já fechou, está quase fechado, com parte do PMDB para sair do governo, para bater em retirada. Né? Sendo assim, o Renan Calheiros vai ficar se obrigando, vai acabar obrigado a sair também do apoio à Dilma e não vai mesmo no Senado, devendo algumas coisas ao governo, não vai defendê-la. Eu acho que a tendência é que ele migre para a sala do PMDB
E aí a gente vai observar o seguinte: o impeachment vai avançar, vai passar pelo Senado e vai ser aprovado pelo Senado. Né? E aí vai ser votação depois no final, se ela é afastada ou não é afastada. Eu acho que aí ela é afastada depois do Senado. Né? Então é esse o imbróglio. Aí tem também o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a avaliar as contas da campanha dela, que estão totalmente negativas, totalmente maquiadas, recursos ilegais do Petrolão, já está sendo quase comprovado. O João Santana praticamente entregou a nota. Então, eu acho que a situação dela está insustentável. Novos fora o fato de que ela não tem mais capacidade de governar. Não tem mais nem de aprovar alguma coisa no Congresso. Tem esse outro fator, quer dizer, a oposição já se colocou contra qualquer medida a ser aprovada no Congresso agora, vai obstruir todas as votações. Então ela está totalmente sem espaço, encurralada. Então já faz um tempo já que ela já está sem poder político. Sim, agora tudo, porque essa oposição meio sem vergonha que a gente tem também, quer dizer, é uma oposição sem vergonha porque o Aécio está envolvido também com o Petrolão. Essa oposição ela está se posicionando agora, né, totalmente contra o processo e vai obstruir qualquer votação. Então não tem mais jeito, né? Então o desfecho é político mesmo, o afastamento dela. Em paralelo, o Eduardo Cunha já está fora também, já era. Então há um desfecho da crise agora em março, né? Então eu acho que é isso que eu consigo visualizar. Olha, a gente já chega a um ponto em que a gente está nem preocupado em saber quem é que vai, se vai haver impeachment, se não vai haver impeachment. A gente quer uma solução para esse negócio. Né? Bota uma luz lá em cima que seja, bota uma luz, pronto, resolve. Mas para pelo menos a gente poder pensar e raciocinar com um mês de antecedência. A gente está vivendo uma época, que era uma época em que da inflação alta, que a gente não conseguia planejar o nosso final de semana. Né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ora, as empresas não conseguem tomar decisões porque não podem, porque não tem cenário para isso. No ano passado, uma série de projetos de securitização de dívida, de autofinanciamento de empresas com dificuldade de capital de giro, elas não conseguem implementar por conta de dificuldade de tomada de decisão. Ninguém sabe o que faz. Então, dá uma definição, pelo amor de Deus. Né? O Brasil não pode ficar refém desse grupo político. Eu acho que o nosso grande erro foi ter canalizado para a área política as decisões econômicas. As decisões econômicas não fazem parte mais dos agentes econômicos. As decisões econômicas fazem parte das decisões dos agentes políticos. Então, aqui a gente fica discutindo política para cima e para baixo, pior, sem ter condição de alterar isso. A gente está preso, nós somos reféns de um Estado então, em que a gente não tem condição de agir. Nós somos efetivamente reféns. Sim, da crise política. Aí não tem decisão enquanto não tiver um horizonte político também. Foi o nosso grande erro. A gente colocar na mão da área política a importância da tomada de decisões da área econômica. Pô, há coisa de 10 anos atrás, a gente lia o jornal, a gente conversava, o debate econômico era financeiro. Né? Você discutia questões relativas ao comando da economia do país. Hoje a gente não discute o comando da economia. Hoje a gente discute uma disputa de poder de meia dúzia de grupo, de um grupo formado por meia dúzia. Mas isso aí se acirrou agora no início de 2016. O debate, especialmente depois da eleição. A verdade é que a crise econômica chegou a tal monta que naturalmente contaminou o ambiente político. Né? O Congresso está votando tudo contra. O PMDB está se afastando do governo, o PSB já se afastou. Né? O PSDB vai começar a se mexer, mesmo envergonhado, como eu falei, por causa da situação do Aécio, né? E o problema que eles têm em São Paulo. Então, o que se observa é que a crise econômica, de uma certa forma, piorou o ambiente político. Né? Piorou acho que isso é o contrário, Júlio. Eu acho que o ambiente político piorou o ambiente econômico. Não, porque se a Dilma tivesse feito um ótimo governo, até em nível de resultado econômico, de gestão econômica, não estaria nessa situação, Gonzaga. A situação que está nessa crise política pela má gestão econômica da Dilma. Isso é fato. O Lula conseguiu se sustentar 8 anos, mesmo sendo incompetente. Tudo bem, se for numa boa onda externa, lá, o crédito global abundante, commodities em alta, China crescendo,
se for nessa onda. Mas se ele tivesse feito um governo ruim, ele teria entendido nessa situação, porque realmente é a economia estúpido, como dizem lá o Clinton, né? O Clinton falou é a economia que define, né? O ânimo político, o ânimo de decisões dos agentes econômicos, enfim. Então, acho que é isso, cara. Mas claro, há um terceiro turno, realmente. Há uma disputa de poder. O PSDB não engoliu a derrota, mas foi um resultado muito questionável, inclusive para alguns. Então, de fato, há uma disputa de poder. Mas o péssimo governo da Dilma contribuiu para isso. Né? Eu acho que quem está se saindo bem nessa história toda são os auditores, viu? Quem trabalha na auditoria, né, Tiago? Né? Tá tranquilo, né? Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Os advogados não deixam de trabalho também, né? Tá tudo marasmo. Os advogados estão tão intensos aí, estão trabalhando Ponte Aérea Rio, Brasília, São Paulo, Brasília, direto, Curitiba, Brasília, estão intensos. Mas aí eu acho que o desfecho é em março, não sei qual vai ser o desfecho, o Gonzaga e o Thiago, não sei. Mas eu acho que vai ter algum desfecho político, isso não dá mais para aguentar, explode o coração, explode o PT, realmente a situação está insustentável. A gente não sabe se a Dilma sai, se a Dilma sai por impeachment, se a Dilma sai por conta de questões da eleição, lá das contas da eleição dela, a gente não sabe se ela não sai, a gente não sabe se ela renuncia, a gente não sabe de nada, não sabe o que vai acontecer amanhã. Não, renunciar ela não vai renunciar. Como boa guerreira, ela não renuncia. Mas ela está numa situação insuportável, insustentável em termos de governabilidade. Ela não consegue mais atravessar 2016. Não, antes achavam que ela ia definhar depois das eleições de 2016, né? Eleição regional, municipal, mas agora eu tenho certeza que ela não chega no segundo semestre do jeito que está a situação hoje, fazendo um corte, né, do ambiente que a gente está vivendo, político, econômico, ela não tem condições de terminar em 2016. Não consigo enxergar isso. Um milagre, até se tivesse o Levi mais fortalecido, tivesse avançado no ajuste fiscal, de repente, né, um bom desempenho econômico talvez mitigaria, né, ou colocaria uma nuvem sobre a questão da crise política. Mas, realmente, do jeito que está a situação, PIB recuando 4%, inflação acima de 10%, o câmbio até recuou em função do clima político, mas o ambiente, empresas adiando projetos, desemprego aumentando. Esse clima está muito ruim para a política, muito ruim. Né? Então, acho que o governo não tem condições de reagir, porque o governo está indo para o caminho errado. A equipe econômica, o Nelson Barbosa, está indo para o caminho errado. Ele acha que ele tem que botar crédito agora no mercado, né? Anunciando aí as condições para financiamento imobiliário, tentou facilitar. Mas como as pessoas estão desempregadas e endividadas? Se as empresas estão adiando projetos, estão paralisadas pelo impasse político. Não há crédito que dê jeito nisso aí. Não há mecanismo de estímulo que dê jeito nisso aí. Eles estão querendo diminuir juros na martelada, né? Estão querendo aumentar o crédito, estão querendo fazer um monte de coisa. O país está desempregado e vai fazer o quê? Vai dar crédito para o desempregado, para eles só amarrar a porta no pescoço. Não tem demanda, né? Não tem demanda. Acho que o quadro é esse, né, gente? Então, a gente está vivendo talvez um mês de definições. Tivemos um impeachment na década de 90 com o Collor. Tivemos uma transição de poder, um plano real, uma certa estabilidade democrática a partir daí. E agora estamos voltando a viver a velha instabilidade institucional do país. Mundista. Terceiro mundista mesmo, né? Voltemos a ser uma república das bananas, com populismo aí. E realmente o que o Lula fez na sexta-feira, a resposta dele foi uma peça típica de um ditadorzinho populista do terceiro mundo, né? Colocando o povo contra a elite, essa coisa toda. Isso aí foi uma demonstração, na minha opinião, de populismo puro e simples, né? Então é isso. Eu acho que as considerações finais, a conclusão de um mês decisivo, é até um pouco o mote desse programa. E agora, né? E agora? E agora, Lula? E agora?
Mas uma coisa que deixa a gente angustiado é essa incapacidade de tomar decisão. A gente não pode tomar decisão porque não sabe o que está na primeira esquina. Então vamos ver, vamos esperar mais uma semana e ver se pelo menos essa nuvem negra que está sobre o país, ela deixa um horizonte um pouco mais azul, né? Vamos torcer. E aí, Thiago? Isso aí. É isso tudo aí. A gente não sabe o que vai fazer daqui meia hora, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui, a gente não consegue se planejar para nada. O mercado está volátil, muito volátil o dia inteiro e qualquer noticiazinha muda o rumo da história. Então a gente não consegue entender o que vai ser amanhã, a gente não consegue se planejar. E vamos ver se a gente consegue ver qual é o desfecho o mais rápido possível. A gente precisa ver um desfecho. Ou pelo menos é isso aí. A gente precisa ver um rumo para o desfecho. Alguma coisa que dê um norte para a gente, porque a gente está sem norte nenhum. É isso aí. Concordo. Então, em relação ao que eu acho, eu vejo dois cenários. A argentinização, ou seja, cai a Dilma, assume um governo de transição, PMDB, PSB, PSDB, um governo, né, de impacto de governo, com medidas pró-mercado, azeitando o país de novo, voltando o país a colocá-lo no jogo, no game, a economia voltando a rodar, né? E um choque de expectativas favorável. Né? Essa é a argentinização, é o que fez o Maurício Macri. Né? Uma série de medidas corretivas, principalmente na área fiscal, né? Ou então um efeito Venezuela. Aí é o Lula partindo para o confronto, o país paralisado, e esse confronto entre elite e povo, essa coisa da divisão da sociedade, e o país paralisado, que é cada vez pior. Então, eu acho que o desfecho, para nós, mais provável, deveria ser o primeiro desfecho da argentinização. É efeito Macri, né? Sim, seria... Pela engenharia, tinha um cronograma muito claro. Quer dizer, eu acho que uma eleição seria mais para o final do ano. Uma eleição presidente na hipótese da Dilma cair. Né? A convocação da eleição seria inevitável na hipótese também da chapa cair. Da chapa Michel Temer e Dilma. Mas eu acho que a melhor solução seria uma nova eleição, daqui a 6 meses, talvez. Então, na verdade, essa discussão está em aberto, não está muito definido o que vai acontecer depois se a Dilma cair. O pessoal não sabe bem o que vai acontecer. A gente está naquela situação de que do cachorro está correndo atrás da roda do carro. Quando o carro para, não sabe o que faz. O que a gente vai fazer depois? A gente teve um ensaio na semana passada, 18% de alta da Bolsa. O dólar hoje foi abaixo de 3,70. Ou seja, essa perspectiva de virada de expectativas vai realmente gerar um novo ânimo, uma virada positiva para os agentes, para o mercado, para a economia brasileira. Isso eu tenho certeza disso. Mas a solução passa pela saída dela. E pela prisão do Lula, né? Essa é a minha visão. Então tá bom, gente. Boa noite aí a todos. Bom papo, viu? Bom papo e a gente continua conversando mais na semana que vem. Então, um abração. Um abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.